Então, gente, vamos para mais uma aula. Agora vamos resolver alguns exercícios de estequiometria, parte 2, onde vai envolver os exercícios de reagente limitante e excesso, pureza de um reagente e rendimento de uma reação, tá? Resolver alguns exercícios aqui para a gente nos familiarizar com esse conteúdo de estequiometria, certo? Vou compartilhar aqui minha tela. Bom, então, nós temos aqui um exercício, primeiro exercício, que diz assim, 20,52 gramas de sulfato de alumínio são adicionados a 31,20 gramas de cloreto de bário, ambos em solução aquosa. Aí pergunta, ocorre reação com precipitação de BaSO4, sulfato de bário. Está aqui a reação, essa reação aparentemente já está balanceada, né? E ele diz, calcule a massa de cloreto de alumínio, calcule isso aqui, né? Certo? Obtida. Porém, entendam um detalhezinho aqui. Para calcular essa massa, vocês precisam ter uma noção seguinte. Estão percebendo que ele está dando a massa dos dois reagentes? Sempre que isso acontece, nós temos uma questão típica de reagente limitante e reagente em excesso. Então, para resolver esse exercício, eu tenho que determinar primeiro quem é o reagente limitante, quem é o reagente que está em excesso. Por quê, Márcio? Porque é o reagente limitante que vai determinar a massa do produto formado, tá certo? Então, inicialmente, eu vou calcular aqui quem é o limitante. Quem é o reagente limitante, certo? Então, vejamos aqui. De acordo com a reação balanceada, 1 mol de Al2, SO4, 3, está para 3 mols de cloreto de bário, BaCl2, certo? Bom, quanto é a massa molar do sulfato de alumínio e quanto é a massa molar do cloreto de bário? Então, vamos calcular aqui do lado. Sulfato de alumínio tem 2 alumínios, então, a massa do alumínio é 27, 2 vezes 27, isso aqui dá 54. Ok? Aqui eu tenho 3 enxofre, o enxofre é 32, 3 vezes 32, isso aqui dá 96. E tem também oxigênio, 3 vezes 4, 12. Tem 12 oxigênios. Então, 12 vezes a massa do oxigênio, que é 16, 192. Certo? Somando tudo, 192 mais 96 mais 54, isso dá 342. 342. Então, 1 mol de sulfato de alumínio, 342 gramas. Está para 3 mol de cloreto de bário, então vou colocar o 3 aqui, 3 vezes cloreto de bário. Então, tem bário, então tem a massa do bário, coloquei aqui do lado, 137, 137, e cloro, 35,5 vezes 2, 35,5 vezes 2 dá 71. Certo? Somando tudo aqui, isso aí dá 208. Massa do cloreto de bário, 208. Então, 3 vezes 208 gramas, certo? Aí eu pego uma dessas massas que ele deu aqui, vamos pegar aqui ou a massa do sulfato de alumínio ou a massa do cloreto de bário, tanto faz. Vou pegar do sulfato de alumínio, 20,52,
20,52 gramas, está para X. Fazendo essas continhas aqui, ó, 342x é igual a 20,52 vezes 3 vezes 208. Tudo isso aqui dá 12.804,48. Agora eu divido por 342. Isso aqui vai me dar um resultado de 37,44. Então, vejamos aqui. Se eu for reagir 20,52 de sulfato de alumínio, eu preciso de 37,44 gramas de cloreto de bário. Certo? Você tem essa massa de cloreto de bário? Tem não. Você só tem 31,20, né? Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o cloreto de bário, que o BaCl2, é o meu reagente limitante, certo? Então, perceba, para reagir essa quantidade de sulfato de alumínio, eu preciso de 37, mas só tem disponível 31,20. Então, ele é meu reagente limitante, cloreto de bário. Então, o cloreto de bário, né, é quem vai determinar a massa dos produtos formados. Então, na letra A, ele quer a massa de cloreto de alumínio, né? Então, eu vou fazer uma relação estequiométrica entre cloreto de bário e cloreto de alumínio. De acordo com a reação balanceada, 3 mols de cloreto de bário, BaCl2, está para 2 mols de cloreto de alumínio, AlCl3. Bom, eu já sei que a massa molar do cloreto de bário, 208. Então, vou colocar aqui, ó, 3 vezes, né, 208 gramas, está para cloreto de alumínio. Então, eu tenho Al, que é 27, e tenho cloreto, são 3 cloros. Cada cloro, 35,5 vezes 3, 106,5. 106,5. Mais 27, 133,5. Então, massa aqui do cloreto de alumínio é 133,5, certo? Então, são 2 mol de cloreto de alumínio, então vou colocar 2 vezes 133,5 gramas. Aí eu pego a massa de cloreto de bário, que tem, que é o meu reagente limitante, 31,20, 31,20 gramas, está para X, né? Fazendo essas continhas, 3 vezes 208 vezes X, dá 624X. Tá? 31,20 vezes 2 vezes 133,5, vamos fazer aqui, 31,20 vezes 2 vezes 133,5. Tudo isso dá 8.330,4. Então, esse valor dividido por 624 vai dar 13,35. De quem? De cloreto de alumínio. Cloreto de alumínio. AlCl3. Certo? E aí, gente, a letra B, ele pede calcular a massa de sulfato de bário, o outro produto aqui. Ó. Então, vou relacionar de novo. Quem? Vou relacionar cloreto de bário com sulfato de bário. De acordo com a reação balanceada, né, nós temos 3 mols de cloreto de bário
de BaCl3, ou desculpa, BaCl2, está para 3 mols de, opa, 3 mols de sulfato de bário, BaSO4. Então, aqui eu já sei quanto é a massa do cloreto de bário, então 3 vezes 208, né, gramas, está para até a massa molar do sulfato de bário. Então, vou escrever aqui direitinho. Sulfato de bário. Então, eu tenho bário, que a massa é 137, certo? Enxofre. Tem um enxofre, é 32, e 4 oxigênio, que dá 64. Então, somando tudo aí, 64, mais 32, mais 137. Então, a massa molar aqui de sulfato de bário, 233. Certo? Então, aqui eu vai ter 3 mols, né? 3 mols, 3 vezes a massa de sulfato de bário, 233 gramas. Aí eu pego novamente a massa de cloreto de bário, que é o meu reagente, limitante, né? Que é 31,20. 31,20 gramas está para X. Então, aqui vai ficar 3 vezes 208, isso dá 624x, né? Aí eu vou multiplicar 3 vezes 233 vezes 31,20. Isso aqui dá 21.808,8. Então, dividindo esse valor por 624, vai me dar 34,95. Certo? Gramas de quem? De sulfato de bário. BaSO4. Certo? E aí, ele pergunta, a massa do reagente em excesso. Então, vejamos aqui, gente. Vejamos aqui. Se eu tenho, né, essa reação aqui, tá? Eu sei quanto foi que produziu de... Vou transcrever aqui para a reação, né? Al2 SO4 3 mais 3BaCl2 formando 2AlCl3 mais 3BaSO4. Então, vejam, eu sei quanto que foi formado aqui de sulfato de bário. 34,95 gramas. Eu sei quanto de cloreto de alumínio. 13,35. Né? Eu sei que o reagente limitante usou foi consumido todo o reagente limitante, a massa do reagente limitante era 31,20. Então, quanto que eu consumi de sulfato de alumínio? Aí nós vamos aplicar a lei de conservação das massas, a lei de Lavoisier. Quanto é que dá esse somatório aqui dos produtos? 13,35 mais 34,95. Isso aqui dá 48,3. Então, esse somatório aqui também tem que dar 48,3. Já tem 31,20, né? Então, vou subtrair esse valor de 31,20. Então, só usei 17, isso aqui é a letra C, né?
eu só usei 17,1 gramas de sulfato de alumínio. Mas quanto que tinha de sulfato de alumínio disponível aqui? Tinha 20,52, né? Então, gente, fica fácil. Tinha 20,52 menos 17,1. Então, quanto que vai estar em excesso aqui? Menos 20,52 menos 17,1. 3,42. 3,42 gramas. 3,42 gramas. O reagente, né? Sulfato de alumínio está em excesso. Beleza? Então, aí, questão muito boa aí de reagente limitante e reagente em excesso. Vamos ver outro aqui. Também envolve reagente limitante e excesso, né? O crômio metálico pode ser produzido pela redução do Cr2O3 com alumínio, segundo a equação. Então, supondo a reação completa, determine a massa de crômio, então ele quer saber a massa disso aqui, ó, pela reação de 5,4 kg de alumínio e 20 kg de trióxido de crômio. Então, novamente, ele deu a massa dos reagentes. Então, você já tem que desconfiar. Então, eu tenho que descobrir quem é o reagente limitante. Então, primeira etapa, quem é o limitante? Quem é o limitante? Então, vamos aqui, ó. Vou relacionar. A reação está balanceada, né? Os dois reagentes. 2 mols de alumínio está para 1 mol de Cr2O3. Certo? Bom, aí quanto é 2 mols de alumínio? Alumínio é 27, então vai ficar 2 vezes 27 gramas. E quanto é 1 mol de Cr2O3? Então, vou fazer aqui do lado, gente, ó. Vou fazer aqui. O crômio. Tem 2 crômio. Cada crômio é 52. Vezes 2. Massa molar aqui do crômio, 104. Oxigênio, 16 vezes 3, 48. Então, 48. Somando tudo aqui, 152. Massa molar, 152 gramas, 152 gramas por mol. Certo? Então, está para 1 mol, né? Então, 152 gramas. Aí eu pego uma dessas massas aqui, ó, certo? Tanto faz. Vou pegar aqui a do alumínio, 5,4. Perceba que eu vou fazer o seguinte: 5,4 quilogramas. Eu vou obter aqui X quilogramas. Esse X, quando eu encontrar, vai estar em quilogramas, certo? Então, X vezes 2 vezes 27. 2 vezes 27 vai dar 54x. 54x igual a 100. Opa, desculpa. Tem que multiplicar, né? 5,4 vezes 152. Dá 8.208. 8.208. Então, dividindo esse valor por 54, isso aqui vai me dar 15,2. 15,2 quilogramas, né? Então, vamos lá. Para reagir 5,4 quilogramas de alumínio, ele precisa de 15,2 de óxido de cromo. Você tem essa massa? Tem. E sobra, né? O óxido de cromo tem excesso, tem 20 kg disponível, só precisa de 15,2, né? Então, ele está em excesso, o óxido de cromo. Então, quem é meu limitante? O meu reagente limitante é justamente o alumínio, certo? É o alumínio.
Então, ele, alumínio, é quem vai determinar a massa de crômio que está pedindo na questão. Relacionando agora alumínio e cromo, 2 mols de alumínio está para 2 mols de crômio. Então, quanto é 2 mols de alumínio? Né? O alumínio é 27, 2 vezes 27, logo direto, 54 gramas. 2 mols de crômio. O crômio é 52, né? Então, 2 mols vai dar 104. 104 gramas. Então, eu pego a massa de alumínio que tem aqui, que é meu reagente limitante, 5,4 quilogramas, está para X. Você está percebendo que daqui para cá está dividido por 10, ó? Como se estivesse dividindo por 10, né? Então, isso quer dizer que esse valor de X aqui, se daqui para cá dividido por 10, daqui para cá, esse X vai ser dividido por 10. Então, isso aí, esse X vai dar 10,4 quilogramas, certo? Essa é a massa de crômio que vai ser formada. 10,4 quilogramas, certo? Esse X aqui, esse 5,4 tem quilograma, tem esse X aqui, sem conta também em quilograma. Ok? Vamos para mais um aqui. Agora, essa questão envolve pureza do reagente, né? Então, diz, olha, uma indústria queima diariamente 1.200 kg de carbono, com 90% de pureza. Supondo que a queima fosse completa, o volume de oxigênio consumido para essa queima na CNTP será de quanto, né? Então, ele não deu reação. Então, como é uma combustão do carvão, né? Então, carbono mais oxigênio vai produzir aqui CO2, né? Então, carvão mais oxigênio vai produzir CO2. A reação está balanceada. Então, veja que ele está usando 1.200 kg de carvão, tem pureza 90%. Então, vou calcular primeiro a peso, porque não vai reagir completamente esses 1.200 kg, né? Então, determinando aqui a pureza do reagente, eu vou dizer que 1.200 quilogramas está para 100%. Mas apenas 90% é puro, né? Então, a pureza dele, 90% X, né? Então, aqui vai ficar 100x é igual a 1.200 vezes 90. 1.200 vezes 90 dá 108.000. 108.000. Então, x será igual a 108.000 dividido por 100. Né? Vai embora esses dois zeros aqui. X será igual a 1.080 quilogramas de carbono. Essa é a massa que realmente vai reagir, né? 1.080 gramas de carbono. Mas ele quer que você calcule o volume de oxigênio na CNTP, né? Que vai ser consumido. De acordo com a reação balanceada, 1 mol de carbono está para 1 mol de oxigênio. 1 mol de carbono é 12 gramas, certo? E 1 mol de oxigênio na CNTP ocupa um volume de 22,4 litros, tá? Então, eu pego aqui 1.080 gramas, 1.080 quilogramas, né? Então, vou transformar isso aqui para grama, multiplicar isso aqui por 1.000. Então, vai ficar 1.080 vezes 1.000, né? Isso aqui. Vai dar aqui 1.080.000 gramas, né? Isso está para X, certo? Então, vai ficar aqui 12x é igual 1.080.000 vezes 22,4. Isso aqui vai dar 24.192.000
1000. Dividindo esse valor por 12, né? Dividido por 12, isso aqui dá 2 milhões, 2 milhões e 16 mil litros, né? De oxigênio. Só que a resposta não está em litros, tá? Tem alguns valores em litros, tem outros em metros cúbicos, né? Então, metro cúbico, né? Um metro cúbico é 1000 litros. Um metro cúbico, 1000 litros. Então, 2 milhões e 16 mil, tem quantos metros cúbicos, né? Só dividir por 1000 aqui. Dividindo por 1000, vai dar 2016 metros cúbicos, certo? De oxigênio, certo? Então, a resposta certa aqui, letra E. Beleza? Vamos para mais uma questão, também envolvendo pureza do reagente. Então, diz assim: quando o nitrato de amônio decompõe termicamente, produz gás hilariante N2O e água. O nitrato de amônio decompõe formando isso aqui. Está aqui a reação, certo? Vou escrever a reação aqui. NH4NO3 produzindo N2O mais água, certo? Se a decomposição de 100 gramas de nitrato de amônio, 100 gramas de nitrato de amônio, impuro, fornece 44 gramas de N2O, está dizendo que produziu 44 gramas, né, de N2O, a pureza do nitrato de amônio é quanto? Então, já está dizendo para você calcular a pureza, né? Então, essa reação está balanceada, vejamos aqui, nitrogênio 2, 2, e H2O, né? Esqueci o O. 4 hidrogênio, aqui só tem 2. Né? Então, vou multiplicar isso aqui por 2. Aqui eu vou multiplicar por 2. Certo? 4. Oxigênio 3. Então, aqui tem 2 oxigênio, mais um aqui 3. Então, está balanceado. Certo? Então, vejamos. Se esse reagente aqui fosse totalmente puro, quanto que deveria produzir de N2O? Vamos ver aqui. Ó. De acordo com a reação balanceada, 1 mol de nitrato de amônio, está para 1 mol de N2O. Certo? Quanto é 1 mol de nitrato de amônio? Vamos fazer aqui. Ó. Tem 2 nitrogênio, dá 28. 4 hidrogênio, dá 4. 3 oxigênios, dá 48. Somando tudo isso aqui, 48 mais 4 mais 28, isso dá 80. Massa 80. Então, 1 mol aqui, 80 gramas. Quanto é 1 mol de N2O? Então, o nitrogênio tem 2, dá 28. O oxigênio tem 1, 16. Então, 8 mais 6, 14 a 1, né? Dá 44. 1 mol aqui dá 44. Certo? Então, se ele colocar aqui os 100 gramas para reagir, se fosse totalmente puro, deveria produzir quanto? X, né? Então, fazendo essas continhas aqui, 80x, 100 vezes 44 dá 4.400, x é 4.400 dividido por 80. Então, 4.400 dividido por 80 era para produzir 55 gramas de N2O. Mas
Não produziu, só produziu 44. Então, vamos calcular a pureza aqui. Então, a pureza. Se tivesse produzido 55 gramas de N2O, eu tinha uma pureza 100%. Porém, só produziu 44 gramas de N2O. Então, minha pureza vai ser quanto? Né? Então, vai ficar 55x é igual a 44 vezes 100 dá 4.400. 4.400 dividido por 55, 4.400 dividido por 55. Então, isso aqui tem uma pureza de 80%. Beleza? Pureza de 80%. Então, está aqui a minha resposta. Letra D. Ok? Então, vamos para mais um agora, só que agora é uma questão que envolve rendimento de uma reação. Tá? Então, diz assim a questão. 39,2 gramas de ácido sulfúrico reage com uma quantidade suficiente de hidróxido de cálcio. Então, uma reação, vou colocar aqui ácido sulfúrico, certo? Já tem ela aqui, né? O hidróxido de cálcio, produzindo quantos gramas de sulfato de cálcio? Então, quer saber aqui, ó, massa de sulfato de cálcio. Sabendo que o rendimento dessa reação é de 90%, certo? Então, ele reagiu 39,2 gramas de ácido sulfúrico. E está perguntando quanto que vai produzir de sulfato de cálcio, sabendo que o rendimento é 90%. Ok? Então, vou fazer uma relação estequiométrica entre ácido sulfúrico e sulfato de cálcio, de acordo com a reação. Essa reação está balanceada. 1 mol de ácido sulfúrico está para 1 mol de sulfato de cálcio. Quanto é 1 mol de ácido sulfúrico? Então, eu tenho hidrogênio, 2, enxofre, 32, e 4 oxigênio, dá 64, somando tudo isso aqui, dá 98. Então, 1 mol de ácido sulfúrico, 98 gramas. 1 mol de sulfato de cálcio vai dar quanto? Cálcio, 40, enxofre, 32, oxigênio tem 4, dá 64. Então, aqui dá 6, 13, 136. Então, 136 gramas, né? Aí ele pegou quanto de ácido sulfúrico? 39,2 gramas de ácido sulfúrico. Vai produzir quanto? X. Então, aqui vai dar 98x será igual a 39,2 vezes 136. Isso aqui dá 5.331, 331,2. E aí, dividindo esse valor por 98, dividido por 98, vai dar 54,4 gramas, né? De quem? De sulfato de cálcio. Aí você vem aqui, 54,4. Ah, tá aqui a resposta, né? Mas aí onde está, gente? Cuidado, ele está dizendo que o rendimento é de 90%. Então, isso aqui seria formado se o rendimento fosse 100%. Então, vou calcular aqui o rendimento, certo? Então, esse rendimento aqui, 54,4 gramas, se tivesse formado, teria um rendimento 100%, porém, ele está dizendo que o rendimento é de 90%. Então, X. Aqui vai ficar 100x é igual a 54,4 vezes 90, 4.896, 896. Isso aqui dividido por 100, 4.896 dividido por 100,
esse X aqui dá 48,96 gramas de sulfato de cálcio. Certo? 48,96. Então, a resposta certa, cuidado, né, é a letra D. Certo? E para a gente finalizar a nossa aula, vamos para essa última questão aqui também. Peguei a mesma questão. Então, a gente vai finalizar aqui, gente, com essa reação de rendimento de uma reação. Ok? Então, bons estudos. Tentem resolver esses exercícios aí do capítulo do livro. Na próxima aula, nossa próxima aula síncrona, a gente vai discutir sobre esse conteúdo de estequiometria. Certo? Então, bons estudos e até a próxima.